Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Diário de um Colecionador. Com mais uma resenha aí para o canal. Para quem não viu, minha última resenha foi sobre mangá, foi sobre Kingdom Hearts, o link está aí na tela para quem quiser dar uma conferida. Hoje eu escolhi falar de quadrinhos, tá? O pessoal pediu para falar sobre Hellboy, então hoje o tema da minha resenha será Hellboy, beleza? Logo depois da vinheta. Vamos lá então. Hellboy é um personagem que ultimamente vem fazendo muito sucesso, é uma criação do Mike Mignola. Mike Mignola que é responsável pelos desenhos, tá? Depois eu vou falar obviamente da arte. Mas ele é responsável pelo desenho e pelos roteiros. No começo, os roteiros ficavam a cargo dele e do John Byrne. Hoje, ultimamente, os roteiros ficam só na mão do Mignola mesmo. A arte varia, tá? Às vezes passa pelas mãos do Mignola, às vezes ele deixa a cargo de outros artistas. Depende muito se é a história principal do Hellboy ou se é um encadenado, né, sidekick, que fala de outros personagens da história. Mas geralmente é o Mignola que é responsável pelo roteiro e pelo desenho. O Hellboy, ele é um personagem que está fazendo 20 anos. O primeiro rascunho sobre o Hellboy data mais ou menos de 1991, tá? Quando o Mignola fez ali o que seria a ideia inicial do personagem. Depois ele foi sofrendo alterações conforme o Mignola foi julgando necessárias. A primeira história mesmo do Hellboy data de 1993, numa publicação numa revista que circulava ali pela San Diego Comic Con. Agora, o primeiro encadernado com histórias do Hellboy mesmo, que faz parte desse encadernado aqui da Mitos, que é o volume 1, ele data de 1994. Então, alguns consideram essa como sendo a data de criação mesmo do personagem. Mas tem essa controvérsia aí quanto a datas, tá? Então, 2014 aí está fazendo 20 anos desde o primeiro arco do Hellboy. Aqui ele é publicado pela Mitos, lá nos Estados Unidos ele é uma publicação da Dark Horse, tá? Então não é um personagem que faz parte nem da Marvel, nem da DC, embora o Mignola já tenha trabalhado nessas duas editoras e em várias outras, tá? Até ele resolver criar o personagem, que é um enorme sucesso, né? Tem várias histórias, vários encadernados, tem filmes, né? Para quem nunca viu, tem os 2 filmes do Hellboy. Eu particularmente conheci o personagem primeiro pelos filmes, depois veio o interesse de ler as histórias, ok? E tem 2 filmes também em desenho, tá? Que eu adquiri recentemente e ainda não cheguei a ver. E tem jogos também do Hellboy. Então é um personagem que está aí em várias mídias, tá? As histórias de Hellboy, não conheço ninguém que não goste. São histórias que misturam ocultismo, misturam nazismo, né? Porque nazismo e ocultismo é bem agarrado, atrelado, né? O Hitler era doido com esse negócio de ocultismo. Então, os vilões variam desde nazistas até vampiros, lobisomens e outras coisas do gênero, ok? Bom, vocês devem ter visto os meus vídeos de unboxing, quando eu adquiri esses encadernados. Estava com uma dúvida como é que eu ia falar de Hellboy, né? Eu queria falar das 6 edições dos encadernados primeiro, depois falar dos outros que não pertencem a essa edição histórica, né? Mas estou com dificuldade para conseguir o 3º volume, então me sugeriram falar de 2 em 2. Então, esse vídeo eu vou falar dessas 2 edições, da edição 1 e 2 de Hellboy. Mas primeiro vamos conhecer os personagens do mundo de Hellboy. Os personagens em Hellboy são, praticamente os principais são 3, tá? O próprio Hellboy, que ele parece um macaco, ele tem uma aparência meio símia, mas na realidade o Hellboy ele é um demônio, né? Que foi conjurado para o nosso mundo, mas foi criado por um humano. Então, apesar dele ser um demônio, ele é bonzinho, ele defende o nosso mundo. Como eu falei anteriormente, a arte do Mignola no começo variou bastante até ele chegar ao padrão do que seria o Hellboy, tá? Mas a aparência final dele, que a gente conhece hoje em dia, é o vermelhão, né? Que parece aí um macaco, tá? Então o Hellboy, ele ainda, nessas 2 histórias que eu li, não especificou bem qual é o parentesco dele, só dizem que ele veio mesmo do inferno, né? Como o próprio nome sugere, ele é um garoto
do inferno. Então ele foi conjurado para o nosso mundo, né, pelos nazistas para poder ganhar a guerra, mas ele acabou sendo criado por um humano, como eu disse, resolvendo defender a Terra. Ele tem um braço direito, que parece de pedra, né, ainda não foi explicado nessas duas primeiras histórias qual a função desse braço, mas ele mesmo cita às vezes que esse braço parece que não faz parte dele, parece que foi implantado. Tá? É um braço onde ele tem uma força além do comum, e quando ele precisa apelar para o pesado, ele vai para cima da porrada com esse braço. O Hellboy, ele é um personagem muito carismático, né? Ele fala palavrão na hora que tem que falar, é esquentadinho às vezes, vai para cima, desce a porrada e se auto-intitula o maior detetive sobrenatural do mundo. Eu acho que é para não dar uma rixa com o Batman aí, de maior detetive do mundo, ele coloca essa questão de detetive sobrenatural. Então ele é o capetão mesmo aí, o Hellboy. Os outros dois personagens principais são a Liz Sherman, que para quem viu os filmes, por favor, esqueçam os personagens como eles são nos filmes e como eles são nos quadrinhos, tá? Esqueci de falar esse detalhe. Eles têm uma bela diferença. A Liz, por exemplo, é uma garota que ela controla as chamas. Ela, no começo, quando ela era criança, ela perdeu o controle e acabou pondo fogo na casa do vizinho, que se alastrou para a casa dos pais, pelo bairro inteiro, ela acabou matando 30 e tantas pessoas. Então, nos filmes, ela acaba se tornando interesse amoroso do Hellboy. Aqui nos quadrinhos até agora nenhuma pinta de que isso vai acontecer. Acho que tem interesse do Hellboy com ela. Então essa é uma das grandes diferenças que tem entre os personagens do filme e dos quadrinhos. O terceiro personagem principal aí é o Abe Sapien, tá? O Abraham Sapien, né? Abe Sapien é um apelido. Ele é um anfíbio, né? Um humano, ele tem traços humanos, mas ele é um anfíbio, ele pode tanto viver na terra quanto na água, ok? Ele foi encontrado por encanadores de baixo lá, né, quando mexiam no encanamento do hospital, acabaram encontrando ele lá dentro de uns tubos, e ele é o grande braço direito do Hellboy, tá? Junto com a Liz, que, como eu falei, não tem nada de interesse amoroso como é nos filmes. Então, assim como nos filmes, nos quadrinhos são esses os três principais. Teria um quarto, que seria o pai do Hellboy, mas ele morre no comecinho da primeira história, então ele nem chega a ter uma grande participação não, tá? A não ser que ele revive em outras histórias, mas até o momento ele morreu na primeira edição e não apareceu na segunda, né? Nem sinal dele, então nem chega a figurar entre os principais. Esses três eles pertencem ao Bureau de Pesquisas Paranormais, então eles fazem parte de uma organização que o intuito é esse mesmo, eliminar, né, todo tipo de ameaça sobrenatural. Os personagens de Hellboy até agora eu não consegui me apegar nem a Liz e nem o Abe, tá? Não acho eles muito carismáticos não, acho a participação deles ali meio sumida, eles aparecem de vez em quando ali, né? O Abe tem até uma participação importantíssima no final do primeiro volume, mas não consegui ali ver uma grande participação por parte deles não. O grande foco mesmo é o Hellboy, ok? Isso aí não é segredo nenhum das histórias. A minha nota para os personagens, então, vai ficar em um 8, tá? Mais pelo Hellboy, que é extremamente carismático. Pessoal, como eu falei antes, esse vídeo eu vou falar de duas histórias ao mesmo tempo do Hellboy, de dois encadernados. Então eu vou falar da história geral do personagem e da história que corresponde a esses dois encadernados da Mitos. Os Sementes da Destruição, que é o primeiro volume, e o Despertar do Demônio, que é o segundo. Tá? Um fato curioso e interessante de se falar sobre esses encadernados é que todos eles têm um começo, um meio e um fim. Tá? Então quando você lê o encadernado, você lê uma história completa. Não é aquele negócio como na DC, na Marvel, que às vezes você vai ler o encadernado, você precisa de fatos que aconteceram antes, né? Você acaba ficando totalmente perdido. Porque a gente sabe que a publicação aqui no Brasil, a ordem cronológica é uma bosta, né? No Hellboy isso acontece muito pouco. Tá? Lógico, os encadernados eles têm ligação com o outro, uma ordem cronológica para seguir, são fatos que vão sendo revelados sobre a história do Hellboy, pouco a pouco, mas se você deixa de ler um encadernado, você não fica tão perdido assim. Tem pequenas referências entre um e outro, tá? Mas nada que te deixe totalmente fora do ar se você perder uma edição. Bom, vamos falar aqui da história geral do Hellboy, né? E desse primeiro encadernado, então, como eu disse, Sementes da Destruição.
A história do Hellboy, pessoal, começa em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei anteriormente, o Hitler era louco com esse negócio de ocultismo, né? Isso é explorado até mesmo lá no Capitão América, né? Bom, ele então tinha uma divisão que era incumbida de encontrar formas, né? Encontrar armas sobrenaturais para ajudar ele a ganhar essa guerra. Okay? Uma dessas divisões, que é mostrada aqui, ela é liderada pelo Rasputin. Tá? Para quem não conhece, é um famoso mago russo, né? Que tentaram matar o cara de tudo quanto é jeito, né? Custaram para matar o cara, né? Deram tiro, tentaram envenenamento, só foram matar o cara quando, depois de tudo isso, jogaram ele num lago amarrado. Diz que ele morreu afogado e por frio, né? Mas mesmo assim acharam o corpo dele quando tiraram da água, parecia que ele estava querendo escapar, que ele quase conseguiu escapar. Então tem toda essa lenda sobre ele. O legal do Hellboy é isso, é que ele mistura muita coisa, muita lenda, muitos monstros de várias lendas, então é uma coisa muito legal. Então essa divisão liderada pelo Rasputin, ela fingia, né, assim como é o Caveira Vermelho do Capitão América, ele fingia ser totalmente obediente ao Hitler, mas tinha seus próprios objetivos. O objetivo dele era trazer ao mundo uma criatura que ia ajudar no que eles chamam de Projeto Ragnarok, que é o fim do mundo. Então a história começa nessa época, esse grupo tenta, né, faz o ritual para trazer essa criatura à Terra e consegue. Só que a criatura não é conjurada ali onde eles estavam, ela é conjurada em um outro local, onde também estava um grupo de pesquisas, mas do lado, esse grupo ele atuava do lado dos americanos, num grupo de pesquisas paranormal. Então essa criatura acaba aparecendo ali, onde eles estavam, e não lá junto com o Rasputin. Então essa criatura, que era para ser uma arma de destruição em massa, acaba caindo na mão dos aliados. E com isso ele acaba sendo criado como um mocinho, acaba virando um herói que aí durante os 50 anos, quando pula para o nosso tempo, ele é criado por um dos cientistas desse grupo, que é o professor Brutenholm, né, tem um nome meio complicado, né, então ele acaba tendo essa figura do Brutenholm como um pai, tá? Ele acaba ali tendo toda a mentalidade humana, então ele defende o mundo, né, ele se torna o maior detetive sobrenatural do mundo, tá? E essa é a história do Hellboy, tá? E o grande vilão aí fica sendo o Rasputin, pelo menos até o momento. Esse primeiro encadernado então mostra essa origem do Hellboy, e a história depois segue para uma parte onde está o professor Brutenholm, na casa dele, né? Ele chama o Hellboy lá para conversar sobre uma coisa que ele descobriu, e de repente uma chuva de sapos ali acaba acontecendo na sala onde eles estavam, e o professor acaba sendo acometido por uma doença estranha vindo desses sapos e acaba morrendo, acaba falecendo, né? O Hellboy, aqui, a ligação entre ele e esse pai dele não é tão forte como é nos filmes, né? Que ele fica louco da vida quando o pai dele morre. Desculpe se você não viu o filme, mas está aí um spoiler, o pai dele também morre nos filmes, né? Aqui o pai dele morre, então logo no comecinho da história, todo mundo fala, eu sinto muito por ele é como se fosse um pai para você, mas não é aquele negócio igual nos filmes. Bom, aí a fim de investigar essa morte do pai dele, ele acaba indo até uma casa, uma mansão antiga, de uma família bem antiga, né, que fica próximo a um lago, né, e essa casa é muito velha, já está afundando, né, e lá ele vai descobrir melhor, né, que criatura, que sapos eram esses que estavam aparecendo lá, né, e inclusive quando o professor, né, o pai dele morreu também, uma criatura, um monstro anfíbio atacou o Hellboy, né, e depois acabou fugindo. Então ele vai descobrir que criatura é essa, ele vai encontrar mais criaturas, né, vai descobrir toda a origem, por que desse ataque, por que o professor foi morto, e ele vai descobrir, né, que ele, na realidade, ele foi conjurado aí pelos nazistas e não pelos mocinhos, né, e ele acaba tendo o primeiro encontro dele com o Rasputin. Ele e o birei de pesquisas paranormal. Então a primeira história gira em torno disso aí. Não vou ficar falando muito mais, senão vou acabar dando muito spoiler. A nota, vou dar individual para cada encadernado, então, a nota para esse primeiro encadernado, pessoal, eu já tinha lido ele uma vez, né, quando ele chegou para mim, né, para quem não viu o vídeo do unboxing de quando ele chegou, eu vou colocar aí na tela para vocês verem, mas quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, meio um pouquinho decepcionado, tá? Eu esperava lá uma história nota 10, né, como eu sempre espero quando eu estou muito ansioso pelo encadernado, e eu confesso que ele me deixou um pouquinho decepcionado. Mas para fazer essa resenha eu li de novo, eu tinha ficado perdido em algumas coisas, porque o Hellboy cita muita coisa, como eu falei,
muitos personagens históricos, então às vezes você fica perdido. Relendo a história, eu decidi dar uma nota 8 aí. É uma boa história, tem alguns clichêzinhos que não funcionam, que aliás funcionam, mas você já está cansado de ver, mas é uma história legal, um intérprete bacana, lendo pela segunda vez eu gostei sim. Bom, o segundo volume aqui, né, O Despertar do Demônio, ele é vendido como uma continuação direta desse primeiro volume, mas pelo que eu li aqui, a continuação mesmo, direta do primeiro volume, seria o volume 3. Porque aqui no volume 2, eles ficam citando o volume 3 como se ele tivesse acontecido antes desse. Né? Então, quando eu conseguir o volume 3, eu leio e falo para vocês direitinho como é que é a ordem cronológica. Mas, bem, esse segundo volume, ele começa com um homicídio no Museu de Nova York e com o desaparecimento de um cadáver. Isso faz com que o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal vá até a Romênia, que é onde esses fatos estão acontecendo. E lá eles descobrem que esse corpo, né, que sumiu, esse cadáver que sumiu, era de um famoso vampiro, o Vladimir Giurescu, que, para ser sincero, ele aqui é dito como se fosse o vilão desse encadernado, mas eu achei a participação dele, a luta dele com o Hellboy meio fraquinho. Bom, esse Giurescu aqui é mostrado que ao longo da história da humanidade ele morreu e reviveu várias vezes, né, como um bom vampiro, tá? Nada de Edward, tá? Da Caboiolage, tá? E aqui acaba aparecendo o Rasputin de novo, né? Enquanto o Hellboy está pesquisando vai lá pesquisar sobre esse vampiro, né? Vai enfrentar ele, né? Durante toda essa viagem à Romênia, ele acaba encontrando o Rasputin, é revelado um pouquinho de como o Rasputin conseguiu todo esse poder que ele tem, né? Aí vai falar da deusa das trevas Hecate, vai falar um pouquinho mais sobre o passado do Hellboy, qual que é o objetivo, né? Qual que seria o grande objetivo do Hellboy, qual a grande participação do Hellboy no projeto Ragnarok, né? Então mais alguns fatos vão sendo mostrados. Essa história para mim tem um salto muito grande em relação à primeira, em termos de traços, os traços do Mignola melhoraram bastante, mas traços eu vou falar daqui a pouco. Em termos de história, como eu falei, nesse primeiro volume eu tinha ficado assim meio perdido, né, com esses roteiros do John Byrne. Aqui no segundo volume, vou mostrar para vocês, é só do Mike Mignola mesmo. Vou até conferir aqui, ó, para ver se o roteiro também não tem participação, não. Tá falando aqui, ó, roteiro e arte só do Mike Mignola, tá? Então por isso eu acho que a história foi um pouco melhor do que no primeiro encadernado. Só fiquei meio decepcionado com o finalzinho, teve uma grande batalha igual teve no primeiro volume, né? Deixou um final meio aberto para as próximas continuações. Então por isso eu vou acabar dando a mesma nota que eu dei para o primeiro volume, a nota 8. É uma história que começou muito boa, desenvolveu bastante, eu estava ali uma nota 9, mas com esse final aí meio sem sal que eu achei, eu vou deixar uma nota 8, tá? Mas todos os dois compensam bastante, cara. A história de Hellboy é muito boa, estou ansioso para ler os outros encadernados, para adquirir os outros que não fazem parte dessa edição histórica. Recomendo sim, ok? Agora vamos falar aí, então dos desenhos da arte, vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Então olha só, sobre a arte, vou mostrar aqui encadernado por encadernado, aqui o primeiro, né? Sementes da Destruição. Já fiz isso aqui no meu unboxing, mas vou fazer de novo, ó. Né? Capa preta. Aqui as páginas com as informações sobre o encadernado. Aqui a capa que foi originalmente usada no primeiro volume, tá? Aqui é legal que eles sempre fazem assim, eles mostram a capa e no verso só ela preto e branco, tá? Aqui o começo da história do Hellboy, legal aqui que eles mostram da datilografia, né? Na máquina de datilografar mesmo, como se fosse um registro antigo mesmo. Aí os traços do Mike Mignola, tá? Que pra mim eu fiquei assim em dúvida, eu tava doido para ver esses traços. No começo não gostei muito, tá? Nesse primeiro volume, relendo eu já gostei um pouquinho mais e eu acho que ficou muito melhor no segundo volume, ok? Então os traços do Mignola são ótimos sim, você vai perceber isso no segundo volume para frente. Ah, muda muito assim? Não, muda um pouco só. Então eu acho que fica mais limpo, dá para você entender melhor a história vendo os traços no volume 2. Tá? Aqui no primeiro volume ele faz um jogo interessante de luz e sombras, mas às vezes você acaba ficando meio perdido na história.
Aqui no final da história vem os extras, a galeria com as capas que foram usadas, né? Desenhos do Hellboy feito por outros artistas, ok? Então, esse é o volume 1. Aqui temos o segundo volume, então, né? Acho interessante, muita gente gosta dessas capas da edição histórica e criticam a da Salvat, né? Que segue o mesmo esquema, né? A capa não é na página toda, né? Com o nome do personagem, o nome do cadernado, ironia, né? Aqui a mesma coisa, capa preta, dados sobre a publicação, aqui a capa original usada, aqui ó, glossário, arcano e referências. Então aqui fala dos eventos, dos personagens que são citados na história, aqui uma foto real do Rasputin, tá? Então isso aqui ajudou bastante a entender a história nesse segundo volume, ok? Aqui a capa usada originalmente, quando a história foi publicada, aquele esquema preto, ela de novo em preto e branco. Aqui os traços, tá? Eu acho que pela câmera vocês não vão perceber, como eu falei, essa melhora nos traços, tá? Mas espero que vocês tenham a oportunidade de ler esses encadernados e vão ver do que eu tô falando. Ou não, né? Opinião e gosto às vezes é individual, né? Cada um tem a sua. Então, aqui no final da história tem uma carta do Mike Mignola falando sobre essa edição, tá? Aqui também tem uma galeria de capas, de desenhos feitas por outros artistas, tá? Então é isso aí, pessoal. A nota que eu dou para os desenhos do Mike é 9, tá? Vou dar uma nota 9 porque eu gostava, depois não gostei e no final acabei adorando, ok? Então nota 9. Sobre a edição brasileira, é o seguinte, a gente tem que avaliar duas coisas, né? A qualidade e o preço. São duas coisas que a gente sempre avalia. Não sei quanto vocês, mas eu sempre avalio esses dois quesitos. Em termos de qualidade, cara, o trabalho realizado pela Mitos tá de parabéns. É um ótimo material, capa dura mesmo, tá? Bem grosso. O papel usado aqui é muito bom. Tem bastante extra aqui. Quanto a material, é indiscutível. É um ótimo material esse usado pela Mitos. Agora o preço é que a Mitos exagera um pouquinho, né? Um preço acima do mercado. Cada encadernado desse está por volta de R$50. E são encadernados pequenos, de cerca de 120, 140 páginas. Então ali o custo-benefício não fica muito bom, tá? Mas se você tiver poder aquisitivo para adquirir, tiver afim, como eu já falei, recomendo, que Hellboy é muito bom, tá? Então a nota que eu dou para a edição brasileira fica em 9, tá? Porque eu acho que vale mais pela qualidade. Okay? O preço está um pouquinho acima, mas dá para fazer um sacrifíciozinho sim. Nota 9. Galera, e aí, como é que fica a conclusão então sobre essa resenha do Hellboy? Como vocês viram no meu primeiro vídeo, então eu pego essas notas das 4 avaliações que eu fiz e tiro uma média, né? Então vamos recapitular. Olha só, foi 8 para os personagens, certo? 8 ambas as histórias, né? Foram 8, então vou calcular aqui de uma forma geral mesmo, já que a nota que eu dei foi a mesma. Então 8 personagens, 8 história, 9 para a edição brasileira e 9 para os traços. Tirando uma média aí, então fica aí em 8,5, se para não ficar assim meio quebrado, vamos arredondar esse negócio para cima, então fica 8,5 ou 9. A nota que eu dou para Hellboy é bom pra caramba, tá? Então, é isso que eu tinha para falar por enquanto sobre Hellboy. Chegamos então ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, por favor, comentem, né? Se quiser criticar, critique. Se quiser sugerir, por favor, sugira. Estou sempre com os ouvidos abertos. Quanto a resenha, me sugerirem fazer uma resenha sobre mangá, uma sobre quadrinhos, então eu vou seguir esse esquema. O primeiro foi sobre mangá, esse foi sobre quadrinhos, o próximo é sobre mangá, vai ser sobre as Guerreiras Mágicas de Wrath, como eu prometi antes. Vou falar sobre as 3 primeiras edições, né? Não vou matar o português. As 3 primeiras edições estão sendo republicadas pela JBC, tá? Depois eu falo sobre quadrinhos de novo. Se eu conseguir o 3º volume do Hellboy, eu faço sobre o volume 3 e o volume 4,
tá? Por favor, curtam, tá? Compartilhem, vamos ajudar o canal, como sempre digo, a subir, tá? Tô precisando aí aumentar essas visualizações do vídeo, já tô meio chateado porque não passa dos 200 e pouco, dos 300, vamos fazer esse negócio subir. Os inscritos está quase chegando a 300 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, espero que passe por isso, aumente, né? Quanto mais o canal crescer, melhor vai ser para vocês, né? Eu vou estar mais motivado a fazer os vídeos, vou ter mais sugestões para melhorar, tá? Então, uma mão dupla, né? Então, vamos fazer o canal, vamos ajudar a crescer, porque para a gente ter vídeos de melhor qualidade, ok? Em breve a qualidade dos vídeos vão melhorar também, ok? E é isso aí, eu espero vocês no meu próximo vídeo, né? Vocês vejam aí, tenham gostado desse aqui, como eu disse, e por favor, assinem o canal se você ainda não é assinante, tá? Aquele forte abraço e até mais.